Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao Civortex Talks. Eu sou o David Precioso, o anfitrião de vocês nesse momento de conteúdo. Nós estamos aqui na Futuricon e estamos recebendo aqui dois parceiros de negócios da Civortex. Do meu lado direito tem o David Faid, que é o nosso parceiro da ED. Do meu lado esquerdo, o Cristiano Santos, da Resolute. Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, tá? E daí a gente segue num bate-papo aqui bastante bacana, falando sobre inteligência artificial, principalmente a IA generativa, no contexto de atendimento. David, obrigado pela presença, cara. Bom te ver Obrigado, aqui. Precioso. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Como ele disse, sou o David Fadini, eu sou diretor de negócios e alianças da ED. A ED é uma empresa que começou como uma empresa de desenvolvimento de software no estúdio digital e ela foi evoluindo, fechando novas parcerias e vem se especializando em plataformas de negócio, principalmente focada na área de atendimento a cidadãos e público em geral, né? Então é um enorme prazer estar com vocês aqui, David. Cara, a gente que agradece sua presença, sua participação aqui da ED. E você, Cristiano, bem-vindo. Obrigado, Bom te ver David. aqui. Prazer, David. Prazer, Cristiano. É muito bom estar aqui com vocês aqui na Futuricon, né, nesse espaço magnífico aqui no evento, tá? E estar participando desse podcast aí com pessoas tão renomadas no mercado. A Resolute é uma empresa, tá, de integração de sistemas. É uma integradora, nós estamos aí com várias plataformas dentro do mercado, temos 8 anos de mercado já atuando aí nacionalmente, tá? Somos parceiros da Civortex, né, há algum tempo e estamos juntos aí para poder estar evoluindo nesse novo momento, né, de tecnologia, um momento onde nossos clientes, né, estão exigindo muito mais de novidades, novas interações, personalizações de atendimento. Obrigado, Cris. Bacana. E a gente vai falar justamente sobre o uso da inteligência artificial na personalização dos atendimentos. E, David, hoje a ED ela atua em vários segmentos, público, privados, diferentes tipos de empresa. Vocês têm atuado em projetos com inteligência artificial generativa e uma vez que vocês estejam, né? Eu sei que sim, claro que é muito mais para direcionar aqui a conversa. Como tem sido essa experiência? O que vocês têm notado aí de aprendizado com isso? A inteligência generativa, Precioso, ela veio realmente para mudar muita coisa, tá? Hoje é impossível não olhar para isso e não tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Eu já tenho alguns anos de vida, né? A falta de cabelo e a barba branca denuncia, mas peguei o início da web, né? Quando ela começou a impactar o mercado, e a inteligência generativa vai muito no mesmo caminho. Tá? É impossível não cuidar disso, não olhar para isso e perceber o que está acontecendo. Ela vai impactar consideravelmente na vida das pessoas. E como estamos falando aqui de Civortex, falando de gestão de relacionamentos, de interações e de como que isso impacta na vida das pessoas, eu gostaria de compartilhar um case que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos uma inteligência chamada AVI para Icatu. A Icatu é uma das maiores seguradoras do país, do ramo privado, né, não balcão, ela é a maior. E ela desenvolveu uma plataforma que facilita a vida do corretor de seguros associado à Icatu. Hoje ele consegue fazer uma cotação de seguros pelo WhatsApp, por texto, por voz, por imagens, mandando um PDF do cliente, mandando uma foto de habilitação, gravando um áudio, ela captura todas essas informações, produz uma proposta, um estudo de caso de uma forma praticamente instantânea, tá? E totalmente integrada com o sistema legado da empresa, totalmente personalizada. E quando ela gera essa proposta, ela ainda ajuda o corretor em criar um texto, tá? Que ele mande aquela para mandar junto com a proposta para o cliente dele. Então ele fala, eu quero uma cotação de um seguro para um homem de 50 anos de idade com capital segurado de 500 mil reais. Ela prepara as opções, eu quero a opção Horizon. Ela prepara o estudo de caso, prepara a proposta para ele, em voz, sem nenhuma interação, e aí ele fala, ok, agora prepara um texto para mim, para eu mandar isso para o cliente. E ela vai preparar, e vai falar, prezado senhor fulano de tal, parabéns pela sua iniciativa de proteger as pessoas que você mais ama em sua vida, segue seu estudo de caso. Tudo isso de uma forma muito rápida, muito fluida, muito dinâmica e totalmente integrada com as plataformas que já existem. Tá? Então observem
como isso muda a relação, como isso facilita, como isso agiliza, como isso torna a coisa infinitamente fluida, tá? Nesse sentido, eu acho que não tem mais como voltar. Esse é um caminho sem volta. Quem não tratar disso, quem não cuidar disso, como a Civortex faz isso hoje muito bem, vai ficar para trás mesmo. E, assim, é uma aplicação muito interessante dentro da inteligência artificial, porque ela atuando de maneira colaborativa com o vendedor, né? Não é necessariamente uma substituição. Não, é colaborativa. A IA, ela tem a função de ser colaborativa. É claro que muitas funções hoje em dia vão precisar ser reinventadas. A gente sabe disso, tá? Mas as pessoas vão começar a utilizar a IA de uma forma altamente colaborativa, tá? Não é nenhum mistério, né? Pouco a pouco as pessoas vão aprender a utilizar os prompts, vão aprender a utilizar as inteligências artificiais e vão começar a tirar proveito nisso. Ela não está aqui para substituir as iniciativas, mas ela está para ganhar tempo, tá? E tempo é uma das coisas que a gente não pode perder, porque tempo é a coisa irrecuperável. Eu acho que é a coisa mais preciosa que nós temos. Quando você perde tempo fazendo uma tarefa errada ou num caminho que não é o correto, você está perdendo tempo de várias questões. Tempo para ganhar dinheiro, tempo para qualidade de vida, tempo para poder pensar em coisas novas. A IA vem nesse sentido. É assim que eu acho que a gente deve encarar. Pô, bacana. Cris, e como é que tá a Resolute? Eu sei que vocês estão atuando fortemente com inteligência artificial também. E vocês têm uma capilaridade muito grande de diferentes tipos de negócios. São muito fortes em cobrança, conhecem muito bem do negócio. Isso está sendo utilizado na cobrança? Vocês estão com projetos fora de cobrança? Como é que está isso hoje dentro da Resolute? Bom, David, estava ouvindo aqui a fala agora do David, né? Do projeto da Icatu. O que isso nos remete também, né? Fiquei pensando aqui agora. A gente está com vários projetos em vários segmentos. A gente está investindo muito fortemente agora na parte de IA para os nossos clientes, né? Existe uma grande procura por eles para entender. A primeira pergunta é assim: vocês têm IA? A interação é isso. Vocês têm IA? Aí a gente pergunta: IA para quê? Calma, né? Não sei não, mas eu tô precisando. Mas eu estou precisando. É porque o mercado tá todo mundo usando, eu preciso Então, usar assim, também. Então, o primeiro passo que a gente tem percebido é as pessoas ainda estão tentando entender para que serve a IA, né? A gente sabe que ela pode ser personalizada para melhorar o atendimento, dar uma experiência para o cliente diferenciada, tá? E como a gente atua em diversos setores e diversos segmentos, seja na cobrança, na parte de vendas, na parte de atendimento, cada uma delas tem uma forma de você estar utilizando essa solução. Verdade. Né? E como vocês disseram aqui, a IA é uma solução colaborativa. Ela não vem para substituir o homem, né? Como muitos começam a pregar por aí. Ela veio para melhorar o processo, né? E ela veio para enriquecer isso. Então hoje nós temos sim já bots, né? A maioria dos nossos AGVs já estão trabalhando com IA na linha de estar colaborando com o atendimento, fazer um atendimento, uma personalização de atendimento específica para o cliente, dependendo do processo estipulado. A gente vê muito fortemente essa parte mais transacional, né? Os processos repetitivos que existem nas empresas sendo sim substituídos aos poucos. Né? Talvez essa seja a primeira porta de entrada da IA numa empresa, que é um processo teoricamente mais simples, né? Meio que substituindo o famoso RPA que nós tínhamos, né? Nós temos ainda, né? Ainda temos. Então você tem que acabar diferenciando o que é um RPA e o que é uma IA, né? Acho que esse é um grande ponto. Então, dentro da cobrança, por exemplo, a gente já tem AGVs utilizando a inteligência artificial para auxiliar o atendimento ou para também auxiliar o cliente a estar fazendo a sua negociação da conta, né? Da sua dívida, né? Vamos imaginar assim, com o cliente, né? Então, o que eu vejo muito claramente? A gente tem alguns números, antes de falar nisso, que é bem bacana. Eu tenho um parceiro nosso também, negócio é Vortex, que é um parceiro estratégico para nós dentro da Resolute, porque como eles trabalham com canais digitais, né, e não é só voz, acaba agregando bastante, que uma questão de tendência de mercado é como é que eu reduzo o custo da empresa? Vamos pensar um pouquinho nisso. O grande foco está aí. E como é que eu reduzo o custo e dou uma experimentação para o cliente diferenciada? E o caminho está sendo o quê? Cara, vou para o canal digital. E aí a IA vem dar esse suporte para nós nesse atendimento. Olhando alguns números de algumas consultorias internacionais, como McKinsey, né, Deloitte, quem mexe com vendas já está aplicado nos testes uma melhora de venda de 15% a 20%. Quem aplica
IA, exercício terceirizados. Uma outra informação interessante, você comentou de melhoria de tempo, de ganho de tempo. 40% de redução de tempo quando se aplica IA. Então, tudo isso vai somando para melhorar essa questão da gestão do uso da IA. Então, David, respondendo mais direto a sua pergunta, nós temos então, diversos projetos, seja com cobranças, seja com vendas, seja com o atendimento, mas cada um deles tem a sua especificidade. E aí a gente tem que entender e ajudar o nosso cliente nesse caminho de como utilizar a IA. Maravilha. Cara, muito interessante. Eu quero guardar um ponto para a gente falar mais adiante, mas eu quero pegar um desses pontos para a gente falar, que é o seguinte. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, o cliente geralmente ele demanda, ele tem uma dor. Geralmente sim, o cliente tem uma dor, ele quer resolver essa dor, e aí ele chega e fala assim, para eu resolver essa dor eu preciso de tal coisa. Entendo que a inteligência artificial vai ser esse caminho. Na sua visão, Cris, quais são alguns dos principais desafios que uma empresa enfrenta na hora de implementar uma inteligência artificial? A primeira, eu acho que nós três concordamos, é que nem sempre ele sabe o que ele quer. Né? Ele sabe necessariamente qual que é a dor, alguma coisa que ele quer resolver, mas nem sempre é a causa raiz. Né? Ele tem parte da situação ali, que a gente precisa conduzir, esse é o nosso papel, ou como fabricante, ou como uma integradora de solução que tem a expertise de fazer isso, direcionar o cara para o melhor caminho ali. Mas fora isso, você consegue enxergar, você já viu alguns outros tipos de desafios que as empresas que estão nessa fase enfrentam? Eu vou colocar um ponto que eu acredito que seja também muito sensível no sucesso da implementação da IA. Você disse muito bem, o primeiro ponto para que serve a IA? Aonde eu vou aplicar? Mas tem um outro setor, outro ponto que eu acho que é o legado do cliente. Muitas vezes os processos dos clientes, das empresas, né, vamos imaginar assim, não favorecem isso. Então você leva um pouco mais de tempo para poder ajustar o uso da tecnologia, o uso da IA em um processo específico. Então eu vejo muito assim, o legado dele é um desafio. Entendi. Faz sentido. O que você acha, David? Eu concordo plenamente, tá? Eu vou compartilhar duas experiências. Nós estivemos num evento chamado Business Leaders, aqui em Campinas, tá? E nesse evento, nós fomos um dos patrocinadores do evento. Nós tínhamos umas 80 empresas de alto porte, tá, presente. Companhias aéreas, empresas de logística, empresas gigantes do agro, ou seja, um portfólio enorme de clientes ali ouvindo a gente. E foi muito comum ouvir deles o seguinte: os nossos acionistas nos questionam o que nós temos hoje de IA. Eles chegam para a gente e falam assim, mas e aí? O que a empresa X nossa empresa hoje tem de IA? E às vezes a gente fala, calma, peraí, a gente não chegou nesse ponto, a gente não amadureceu isso ainda, ou estamos em pesquisa, análise, e a resposta é, não, tem que ser rápido, tem que ter IA. Mas ele não faz nem ideia de qual IA endereça as dores deles, como o Cris muito bem falou, tá? E aí é um universo de situações, né? A IA ela é capaz de fazer zilhões de coisas. A gente tem estudos também que falam que hoje tem quase 1000 IAs aparecendo por semana, tá? Ou seja, novas. Já tem plataforma de pesquisa, like Google, para localizar uma IA para resolver uma dor que você precisa. Mas a gente tem que entender e focar naquilo que a necessidade do cliente endereça para uma IA. Isso é importante ter em mente. Um exemplo. Nós pegamos uma grande distribuidora de medicamentos e começamos a conversar com eles sobre IA para poder resolver as dores principais. Surgiu demanda para poder apoiar com o cadastro, porque tem que receber as informações das empresas que querem comprar. Tá? Então esse cadastro tem vigilância sanitária, análise de documento, validade, certidões. Isso gerava um fluxo gigante. Imagina, a gente querendo comprar com você, cadastrar como um cliente seu e você ter fila para atender isso. É um problema, né? Porque era manualmente, manual, análise de documentos e assim por diante. Gerou demanda no financeiro, de gente que quer comprar, mas tem uma pendência financeira e ele nem sabe qual é a pendência financeira que ele tem.
Então aí já vai lá, já resolve, já fala o que está acontecendo para ele e ele já paga na hora. Então ele fala, você tem uma pendência aqui de uma faturinha aberta, ele gera o Pix para mim? Ela gera o Pix para ele, na hora, ele paga e ela dá baixa instantânea. E já libera o crédito do cara para continuar evoluindo. Tem demanda para força de venda, o cara tem 150 vendedores de campo. Imagina você administrar esse time, um portfólio de quase 5 mil produtos. Então a IA é capaz de endereçar qualquer tipo de dor. Você só precisa entender os processos. Porque o que o Cris falou é a verdade. No caso da AVI, quando nós implantamos isso para o Icatu, nós levamos 7 semanas entre o início do projeto, a concepção, até a entrega. É um prazo super curto para poder fazer uma entrega nesse nível. Mas dessas 7 semanas, mais de metade desse tempo foi para fazer a integração com o legado. E olha que era um legado novo, digital, web, que nós conhecíamos muito bem, todo documentado em API, mas metade do tempo foi para entender os processos, foi para poder pegar os legados e foi para capacitar. Então, se você tem as coisas bem documentadas hoje em dia no teu negócio, a implantação disso é super ágil, tá? E muito eficiente. Eu queria colaborar com esse ponto, que é o seguinte, que é uma opinião minha, de vivências que eu tive, que talvez vocês falam, poxa, é verdade, isso vale a pena a gente colocar na mesa para citar. Eu acho que um dos principais desafios são as informações necessárias para você treinar aquela inteligência artificial. Exato. E aí, eu já convivi com 2 tipos de cenários. Ou você não tem informação suficiente, e aí, geralmente, as pessoas não conseguem entender que o conhecimento daquela inteligência artificial ela não estará tão plena no início, vai precisar construir num período de tempo, que se você não tem informação, você não consegue treinar ela, então daquilo que falta de informação, ela não vai saber. E a terceira às vezes você tem um caos de informação tão grande, você tem tanta informação que você joga dentro dela de maneira não estruturada, de maneira não direcionada, que sim, você está dando um conhecimento para ela, mas é um conhecimento que ela vai poder, é o que no jargão a gente fala alucinar, porque você deixa ela tão aberta com algumas coisas que ela começa a não entender, no sentido geral. Esses pontos fazem sentido para vocês também? Fazem em parte. Cris, você quer responder? Eu passo depois? Pode ir, depois eu falo. Tá, perfeito. Fazem em parte. Isso foi muito verdade na época que você estava trabalhando com o que chamava de assistentes cognitivos. Tá? Lembra IBM Watson, né? E isso dava um trabalho grande, porque você tinha que fazer uma curadoria extensa. Porque você tinha que... A IA, ela tinha o principal objetivo dela entender a intenção do usuário que estava interagindo com ela, e aí quando ela entendia essa intenção, ela conduzia um caminho de atendimento. Se ela não entendesse corretamente, você tinha depois que revisitar isso, um trabalho de background grande. Com a IA generativa, isso acontece menos, mas acontece. Se você jogar uma profusão de informações contraditórias, ela alucina. Até porque ela vai repetir o que você ensina. Tá? Então, se você manda uma informação errada para ela, ela vai aprender errado. Então, realmente, você tem que ter um cuidado grande nisso aí. Mas, hoje em dia, a forma de ensinar e de curar uma IA está muito evoluída. Mais uma vez, eu dou um exemplo da AVI. A AVI, nós fizemos uma ingestão nela de modelo de comissionamento, ingestão de ficha técnica de um produto A, ficha técnica de um produto B, regras da SUSEP, né? E basicamente isso. Você colocaram perfis também? Para esse perfil assim, para aquele perfil assim? Não, porque as regras de comissionamento de já direcionavam para isso. Mas o que foi interessante nesse caso? Para ensinar ela sobre o que ela tinha que falar, foi ingestão de documento em linguagem natural. É ingestão de PDF. Se você pegar um FAQ de uma empresa, ela estiver bem desenhadinha, você já começa a fazer a responder. Então a gente volta lá na questão dos processos. Exatamente, sempre nas questões dos processos. Tá? Então, quando você tem um processo bem curado, você consegue evoluir ela muito rápido, treinar muito rápido e colocar na rua muito rápido. Agora, é o que você falou. Se você ingerir caos, ela vai responder com possibilidade de caos. Só complementando o que o David trouxe, também trouxe, aí eu estava aqui, a gente vai mudando, a gente vem aqui para esse bate-papo aqui, bem bacana, e acaba mudando um pouco do nosso direcionamento, né? Conforme vai desdobrando aqui, né? O que o David vem provocando. Tem um ponto que você trouxe, que é a questão da expectativa.
a alta direção, eles querem um retorno muito rápido, né? É muito imediato. Isso gera um problema já, é o primeiro problema. E isso vai uma pressão para a equipe de negócio do outro lado. Nós, como parceiros dessas empresas, sofremos muito essa pressão o tempo todo. Porque chega em processo, nem sempre está tudo estruturado. Você tem que ser muito assertivo naquilo que você quer fazer, por mais que hoje a IA ela possa estar dando mais agilidade, sendo um pouco mais pragmática em acertar o seu objetivo da entrega do cliente, os desafios de legado, de processo, essa inundação de informação que tem no mercado. Hoje você vira, cada esquina que você vira tem um entendedor de IA. É impressionante. É uma profusão. Cada esquina tem uma empresa que mexe com IA, que diz que trabalha com IA. Todo mundo tem uma plataforma de IA. Então, meio que está banalizando esse item. E aí a gente corre um grande risco aí também. Porque vem a pressão da alta direção, vem essa inundação de informações de mercado que nem sempre são verdadeiras. Meio que está todo mundo colocando isso dentro de do mesmo nível. E a gente sabe que não é. E na hora que você vai aplicar a inteligência artificial num processo, a gente começa a descobrir coisas, né? Desde o entendimento do objetivo, para que você quer IA, que nem sempre, quando eu falo mais cedo, o cliente sabe para que ele quer. E aí a gente começa talvez no mais básico, aquilo que eu posso estar automatizando, nos processos mais repetitivos. Porque isso eu sei que eu aplico e eu vou aos poucos. Sim. Então a gente tem que ter uma estratégia aí, numa visão nossa, muito entender como é que eu vou ajudar o cliente, criando uma estratégia de negócio. Não é só uma tecnologia, é uma junção tecnologia com negócio. A gente tem que juntar essa expertise para poder ajudar o cliente, né? Então, quando você traz esse tema para e provoca para discutir se existe fora outros fatores que impactam, eu vejo essa falta de clareza. E o impacto da alta direção, de novo, essa inundação de informações no mercado tem atrapalhado muitos momentos nós, tá? Porque a gente corre tendo que mostrar para o cliente, nos esforçar muito mais para mostrar esse caminho com mais clareza. Sim, correto. E esse é um desafio muito grande que nós temos. Eu não sei se vocês conhecem, eu gosto de consumir conteúdo, né? Como qualquer ser humano. E quando começou essa questão de inteligência artificial, tem até hoje muita gente falando de muita coisa. E eu fui procurar e descobri um cara que não é novo nisso, chama Fábio Akita. Vocês já ouviram falar no Fábio Akita? Não. O Fábio Akita, ele é um empresário aqui de São Paulo. Ele tem uma empresa de soft house, principalmente para contratos estrangeiros. Então é isso que é a vida dele. E ele criou um canal no YouTube com um objetivo muito claro: falar sobre a profissão de desenvolvedor de sistema, que é o que ele faz. E nesse conceito dele, ele é muito mais técnico em alguns momentos que de negócio. E ele tem um conteúdo muito rico, falando sobre, de fato, como que é o funcionamento, a parte teórica da inteligência artificial. E aí ele comenta um ponto que é bem importante. Ele já está no mercado há mais de 30 anos. Ele fala assim: cara, vocês querem saber quando vocês estão numa bolha? É quando você tá lá e aparece um monte de gente querendo te oferecer curso. Uhum. Aí ele deu um exemplo. Eu vivi a bolha do .com. Eu era um cara, desenvolvedor, trabalhava numa empresa lá que fazia isso. E teve uma época, cara, todo mundo monta o seu site, olha o seu site, veja o seu site. Falou, isso é uma bolha, e depois de um tempo essa bolha, ela estoura. A opinião dele, e eu faço a minha em cima da dele nesse sentido, que eu também acredito, que hoje a gente tá numa bolha, de verdade. Ela vai chegar um fim, em um momento dela, ela vai acabar. Porém, aquilo que tanto você, David, quanto o Chris falaram, é assim, inegável. A relação entre inteligência artificial e atendimento, ele se transformou. Afinal de contas, hoje a gente tem acesso. Por exemplo, o IBM Watson era, em 2014, extremamente caro. Uma empresa que conseguiu implementar isso era uma empresa que precisava ter um investimento muito alto.
Um time complexo. Time completo. Extremamente complexo o processo. E a gente tinha aí também a questão da questão imediatista, né? Quanto que isso me traz de valor? Obviamente que agora, sendo mais acessível e mais popular, entre aspas, essa imediação acaba sendo mais latente. Como a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, o que eu queria de vocês é uma mensagem final falando sobre qual que é a visão de vocês para esse futuro agora da inteligência artificial generativa dentro do atendimento. Como que vocês veem daqui a 1, 2, 3 anos? De fato é uma bolha? Não é uma bolha? Na verdade é uma popularização? Como que vocês veem isso? Olha, eu vou trazer uma visão pessoal, tá? De tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente está num processo ainda de entendimento, aonde de fato pode ser aplicado. A gente tem desafios ainda para entender algumas coisas. A gente está num momento hoje de LGPD. A gente tem uma questão de segurança da informação muito forte aí. A gente está sendo, as empresas estão sendo cobradas, nós estamos sendo cobrados por isso. Então essa questão da adaptação também do uso da IA com LGPD, isso também está sendo um desafio. Então a gente tem aí esses ajustes ainda a serem feitos. Quando você me pergunta o que eu olho para frente, eu vejo que é um caminho sem volta. Acho que o primeiro passo é esse. A transformação ela já está acontecendo. Tem muita coisa para aprender, mas ela não vai voltar mais. O mundo que nós conhecíamos, ele não existe mais. A tendência é a estar aplicando mais e mais essa solução aí nas nossas vidas, seja para processo de atendimento, seja no nosso dia a dia, como consumidores, não importa. As empresas não têm como fugir disso. Então a gente começa a entender a necessidade delas continuarem estudando e adaptando. O atendimento, pensando em consumidor final, e é onde nós trabalhamos basicamente todos nós aqui, né? A Sevortex, com sua tecnologia do multicanal, uma plataforma robusta que ela possui hoje, apoiando o atendimento, ela vai ser muito mais cobrada também para ter atendimentos personalizados. E vai ter que ser mais simples, sair dessa complexidade que tinha anteriormente, né? A velocidade das respostas serão mais ágeis e assertivas, né? A gente vai estar evoluindo ao longo do tempo. As empresas, no caso de nossos integradores, não serão só simplesmente empresas de tecnologia, de plataforma, serão empresas de serviços, quando eu olho da futuro. A necessidade de ter uma mesa digital, squad, seja o modismo que a gente quiser utilizar aqui agora, como profissionais, observando essa jornada e entendendo, né, o que pode ser melhorado com mais velocidade. E aí vem um ponto que a gente não falou aqui um pouquinho, né? Existe um humano ainda. A IA, ela precisa de humano. Tem um time especializado trabalhando nessa melhoria contínua da IA. Então, o surgimento de novas profissões, eu acho que a gente nem sabe quais, mas que vão surgir através da IA. Isso está acontecendo também. Então, eu vejo muito positivamente, tá? Acho que não tem mais volta. A gente precisa continuar investindo e ter paciência. Puxa, bacana. Obrigado. Bacana mesmo. E você, David? Eu vou compartilhar mais uma experiência para ilustrar uma mensagem final e concordando muito com o que o Chris está falando. Tá? É caminho sem volta. Até porque o que ela entrega hoje, depois que você toma conhecimento, você não aceita mais trabalhar de outra forma. Tá? Um exemplo prático. Nós fizemos um projeto com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Tá? E ela está finalizando as contratações dela com a meta para poder botar no ar. Um processo de associação, né, de filiação de uma empresa numa associação comercial, ela levava em torno de 5 dias. Tá? Porque a pessoa tinha que preencher um formulário, enviar esse formulário, depois enviar esses documentos, isso cair numa fila de conferência, esses documentos tinham que ser analisados direitinho, e aí passava para o segundo estágio, gerava um boleto tradicional de pagamento, esse boleto ia para o cliente pagava esse boleto, esperava 2 dias para compensar, para então ele estar afiliado.
levava de 5 a 7 dias, em média, para poder fazer a filiação de uma empresa. Com a IA que nós implantamos em 2 semanas, eles saíram de 5 a 7 dias para 5 minutos. Porque ela pegava o cliente, ele mandava um cartão de CNPJ, ela extraía todas as informações do PDF que ele mandava, ele passava o número de funcionários, ela gerava a inscrição dele no background, gerava um Pix para ele na hora, ele pagava esse Pix, ela já conciliava, já liberava e já dava boas-vindas. 5 minutos. Então, uma empresa, quando ela pega um processo de negócio dela e sai de 1 semana para 5 minutos, ela nunca mais volta. Então, não tem o que fazer, é fato. Esse é o caminho inevitável. Agora, o que o Cris falou é muito verdade. Muita gente falando e pouca gente executando. Tá? Nesse sentido, é muito importante você escolher muito bem os seus parceiros. Tá? A Civortex é um vetor disso. A Civortex é uma empresa que já tem larga experiência nessa disciplina. Ela já conhece isso em profundidade. Eu costumo brincar o seguinte: clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Simon Sinek, estou parafraseando ele. A Civortex é assim. Ela é uma empresa que entende de pessoas. Ela é uma empresa que entende de relacionamentos. Ela é uma empresa capacitada, habilitada para poder levar essa tecnologia aos seus clientes. E a gente tem muita esperança que dentro, muito em breve, o nosso produto, o Assist Fogo, esteja totalmente integrado com a Civortex. Espero que tudo funcione muito bem e que a gente consiga fazer bons negócios juntos. Nossos votos. Acho interessante, né? A gente nem combinou nada. O papo fluiu. E uma coisa que você falou tem muito a ver com a nossa crença, que é com relação às pessoas. Tanto é que a nossa máxima é: a gente simplifica a relação entre empresas e pessoas. Exatamente. E para nós, tecnologia ele não é o fim, ele é o meio. Eu sou um meio. E de fato, né, de tudo que a gente conversou aqui, o fato da gente ser parceiros, de estarmos juntos fazendo negócio, porque a gente tem crenças muito parecidas. E essa é uma delas. Quero agradecer a você, Cris, pela oportunidade de visitar nosso stand, dar esse tempo aqui pra gente, para contribuir com o pessoal, com esse conteúdo. Obrigado mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite e conta conosco. Você também, Demer. Veio lá do Rio de Janeiro. Com o maior prazer. Veio longe, veio aqui em São Paulo, pegou um engarrafamento para comer um pão de queijo com os mineiros. Não tem problema nenhum. Eu amo Minas, amo o Rio de São Paulo. A hora que você chamar, estarei presente. Obrigado, viu? Fico com Deus. Um grande prazer. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. A gente se vê no próximo Civortex Talks. Tchau, tchau.